Estamos de volta com o nosso Sempre com Você nessa tarde agradável de quinta-feira. Um calorzão lá fora e eu, como sempre, já resfriando também. Tempo é assim, né, gente? Acaba com nós. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Hoje, nessa quinta-feira, vamos falar sobre o juizado especial, que é o juizado conhecido como Pequenas Causas. E eu trago com muito carinho, mais uma vez aqui, do professor Rodrigo Correia, advogado, professor também, né? Também. Muito obrigado, Antonielli, pelo convite. Muito obrigado a todos. Eu que fico feliz de te receber. Até porque, né, falar de um juizado, que as pessoas falam, né, um juizado especial, mas a gente conhece, eu fui lá no Pequenas Causas. Exatamente. Né, e fui lá conversar, assim, assado. Então a gente começar falando, né, o Pequenas Sim. Causas, é o juizado especial. Como Então, é a isso? partir da edição da Lei 9.099 que regulamentou os juizados especiais, o nome, né, técnico é juizado especial. Mas por que todo mundo fala pequenas causas, Antonielli? Porque ele realmente é para resolver problemas pequenos. Como, por exemplo, briga de vizinho, problemas de alguém que está lhe devendo um valor pequeno, batida de carro, acidente de trânsito, coisas pequenas que dá para resolver, que em tese você conseguiria resolver facilmente num acordo, ao invés de você movimentar o Poder Judiciário, tendo várias audiências, um custo alto para o Estado, foram criados juizados especiais, que é um procedimento mais simples, baseado na oralidade, e que o custo ele é menor tanto para o cidadão que está recorrendo à justiça, quanto para a própria justiça. Então ele é de pequenas causas, por quê? Porque você só pode ingressar no juizado de pequenas causas, né, no caso, né, o nome pequenas causas, porque é para ações que não tem uma grande complexidade, que não precisam de perícia, mas estão somente prova testemunhal, por exemplo, ou um documento que já realize a prova, e o valor não exceda 60 salários mínimos. Então, assim, se sua ação exceder 60 salários mínimos, tem que ir para a justiça comum. Ou, se você precisar de perícia na causa, você precisa ir para a justiça comum. Caso contrário, você pode ir para o juizado especial. E parece ser um caminho bem mais fácil mesmo. Sim. Acaba sendo uma segmentação também, né, que a própria justiça faz, justamente para não acumular muitas coisas, né, assim, Exato. no mesmo lugar. Assim, a gente tem que pensar no seguinte, por exemplo, se você vai ingressar com uma ação que tem uma complexidade grande, aí você precisa de um advogado, você precisa de um perito, e aí a justiça comum ela resolve. Mas assim, aquele caso corriqueiro, por exemplo, uma nota promissória que alguém fez para você, geralmente aqui em Campo Grande tem bastante pessoas que vendem joias, né, de porta em porta, tem uma nota promissória de R$3.000. De vez de você ingressar com uma ação, contratar advogado, você pode ir até o juizado especial, que se resolve por lá mesmo. Isso é bacana, né? Então, a gente precisa citar algumas causas, assim, que a gente sabe que pode ser... Por exemplo, eu já vou te trazer uma que acabou de acontecer comigo. Uma bomba. Você estava vindo aqui para o estúdio da TV Imaculada e o que aconteceu? No cruzamento aqui muito movimentado em Campo Grande, os sinais estavam desligados, o pessoal da agência de trânsito fazendo a manutenção, mas não tinha ninguém balizando. Aí a preferência era minha, eu vim passando, veio, né, uma moça distraída, porque o sinal estava fechado para ela também, e acabou colidindo com o meu carro. Esse é um caso típico de juizado especial. Ainda bem que você chegou. Ainda bem que deu tempo de chegar. É um caso típico. Então, por exemplo, o dano no meu carro não foi de grande monta, porque foi só o para-choque, deve ser em torno de R$2.000. O carro dela também, nesse sentido. Então, o que acontece? Nesse caso, ou eu ou ela, podemos um acionar o outro, ou inclusive acionar a prefeitura, dependendo da situação, no juizado especial de trânsito. Então, aqui em Campo Grande, por exemplo, tem a 9ª vara do juizado especial, que só cuida de casos de acidente de trânsito, que não tenham vítimas e que sejam de pequena monta e não dependam de perícia. Então, por exemplo, uma encostadinha, um carro no outro, coisa assim, quem resolve é o juizado de trânsito. Aí, no caso, por exemplo, se já envolve vítima, são outros 500, não, né? aí se envolve vítima, aí tem uma questão criminal, dependendo da situação, aí vai para a justiça comum para apurar a questão criminal. Agora, como é que funciona, Rodrigo, para eu usar do juizado especial? Eu passo, por exemplo, por algum outro lugar ou não, eu já posso ir direto? Porque muita gente, independente de qualquer caso, já tem um advogado que trabalha com ele, acha mais fácil. Não, vou procurar um advogado, o advogado já resolve, né, e tudo mais. Como é que é? Exato. Então, assim, no juizado especial nós temos uma divisão de causas até 40 salários mínimos e causas até 60. Nas causas acima de 40 salários mínimos até 60, você precisa de um advogado. Então, é normal, você vai ter que ir até atrás de um advogado ou defensoria pública, realizar o contrato, né, e aí o advogado vai ingressar com a ação para você. Mas ações até 40 salários mínimos, o próprio cidadão ele pode ir até a sede do juizado especial, que aqui ele fica na Calógeras com a 26 de agosto, né, e vai lá e lá tem um pessoal especializado que se chama termação. Então lá um servidor público do Poder Judiciário vai te atender e ele vai pôr no papel justamente a sua reclamação, a sua causa. Né, e aí ele já vai dar um encaminhamento para aquele processo. Né, vai ser instaurado um processo judicial e aí o próprio juizado toma as providências, por exemplo, intimar as testemunhas, intimar a outra parte para comparecer em audiência de conciliação. Então, o que acontece? Se você tem uma causa até 40 salários mínimos,
não tem condições de pagar um advogado, não quer ir à defensoria pública, você pode ir até o juizado e fazer a termação. Ah, não, mas a causa é mais complexa, ou é superior a 40 até 60 salários mínimos, aí obrigatoriamente a Lei 9.099 obriga você ter ou um advogado ou um defensor público. Aí, no caso, às vezes as pessoas não têm esse direcionamento. Então, se vai até lá, eles mesmos acabam direcionando? Sim, não, você vai até lá, até 40 salários mínimos, o próprio servidor da justiça, ele faz um termo, né, coletando seus pedidos e a parte contrária, né, as provas, e ele encaminha e o próprio juiz já dá o andamento. Agora, se for acima, não, você precisa ir até um advogado. Mas aí eles dizem lá, né, olha, para isso aqui você precisa de um advogado, né, e tudo ou mais. defensoria pública. E no próprio juizado já tem o defensor público lá. Então, dependendo da situação, digamos assim, que a causa é menor do que 40 salários mínimos, mas é uma causa complexa, o próprio conciliador ou o juiz leigo que está na audiência, ele fala assim, ó, nesse caso o senhor precisa de um defensor público. E ele já te encaminha para a defensoria para você conversar com o defensor. Agora, quais são, a gente pode dizer, as vantagens, né, de se ingressar num juizado especial? A primeira vantagem, Toniela, é que assim, você não precisaria de um advogado numa causa de pequena monta. Então você não precisaria pagar o advogado. Então a primeira questão é a questão de custo. A segunda questão é que o procedimento ele é mais rápido. Enquanto um procedimento da justiça comum, ele vai ter vários atos, como por exemplo, um momento que é você ingressar com a ação, a outra parte responder a ação, aí depois uma audiência, uma segunda audiência, alegações finais, dependendo perícia, e aí para ter uma sentença, algo que demoraria em torno de 1 ano e meio, 2 anos, no juizado especial isso é encurtado. Então o que acontece? Você ingressa com o pedido no juizado, já é marcada a audiência, você já sai de lá com a data da sua audiência. E aí naquela data já se realiza uma audiência de conciliação, se não conciliar, a parte já precisa apresentar a defesa dela ali na hora em audiência. E tudo pode ser oral. Então não precisa ter prazo para apresentar a defesa escrita ou coisa do tipo. Tudo é oral. Porque como a causa é muito simples, você não precisa ter elucubrações jurídicas questão ou de provas, essas coisas. Porque às vezes pra gente é difícil a gente saber o que é prova e o que não é. Então, né? Por exemplo, nessa audiência de conciliação... Por exemplo, vamos usar o exemplo de uma batida de carro, por exemplo. No meu caso, então, por exemplo, bati o carro. O que aconteceu? Já no mesmo momento já tirei as fotos, né? E já entrevistei, inclusive, um servidor da agência de trânsito que não quis me dar o nome, não quis nada. Né? Ele falou, você procure seus direitos. Ele mandou bem assim. Muito bem, se eu quisesse ingressar... Eu que sei procurar os meus direitos? Então, obrigado. Né? Então, assim, aí, se eu fosse um cidadão, não fosse advogado, eu ia até a sede, né, do Juizado Especial de Trânsito, conversaria lá com o pessoal, eles fariam a termação falando, ó, Rodrigo, no horário X, bateu o carro assim, assim, assado, a outra parte, a placa do carro dela é essa, ia fazer todo o relato do fato. Eu ia apresentar essas fotos lá, eles já iam colocar no processo. Aí o processo inicia. Se tivesse testemunha, eu já indicaria as testemunhas ali na hora e já colocaria no papel quem são as testemunhas. No caso, é só pra gente tirar dúvida, você estava falando que você passou num lugar onde... O sinal estava desligado. Desligado, né? O que estava assim, o que deu de errado? Porque vocês poderiam, por exemplo, resolver entre você e a pessoa que bateu em você, né? Exatamente. Mas no caso o sinal estava desligado. O que faltou ali? Só pra gente na verdade, saber. nesse caso, né, em tese, faltou um agente de trânsito balizando. Por quê? Porque é uma área de alto tráfego, né? Então tinha que ter um agente de trânsito balizando. Então, assim, na verdade, foi um incidente. Né? O pessoal, segundo, inclusive eu estava ali, eu vi, né? O pessoal estava buzinando para outra parte. E rápido, ela ficou meio assim, ela achou que não vinha carro e eu estava no meio da travessia, ela bateu no meu carro. Então, nesse caso, em tese, uma das explicações seria a batida porque não houve a sinalização correta por parte da agência de trânsito. Então, a agência de trânsito seria responsável pela batida. Né? Eu tô questionando porque às vezes é uma coisa pequena, né? Mas às vezes a gente também não sabe o direito da gente. Exato. Né? Então, por exemplo, nesse caso... O comum, a pessoa comum que não é formada em direito, ele não sabe. Isso, mas assim, a pessoa, digamos que ela não sabe. E aconteceu tudo isso. Ela indo até ao juizado de trânsito, o pessoal da termação iria colocar a prefeitura de Campo Grande junto no caso. Entendi. E aí o juiz, na hora da audiência, ele perguntar se há alguma conciliação, e se não houvesse, ele, o próprio juiz, ia apurar de quem é a responsabilidade. Por exemplo, se a prefeitura falhou ao sinalizar, a responsabilidade é dela, então ela pagaria os 2 carros. Ah, não falhou, foi o Rodrigo, aí quem pagaria seria o Rodrigo. Então, assim, o juizado de trânsito, no caso, que é uma espécie de juizado especial, ele tenta, da forma mais fácil, mais rápida, resolver aquela problemática, uma problemática pequena, uma cidade de trânsito que não houve vítima, não houve danos de grande monta, não precisa de perícia. Né? Só vai ter muita dor de cabeça, que sempre dá, né? Que a gente fica sem carro, deixa o carro, já bateram em mim também, eu sei como é que é. Agora, Rodrigo, nessa questão do juizado especial, né? Eu sei que nenhum advogado pode dizer em quanto tempo vai sair o seu processo, né? Exato. Se vai dar certo e tudo mais. Mas no juizado especial, ele tem um tempo X?
Porque eu imagino que muita gente deve ingressar, já que tem essas facilidades, muita gente prefira até, Exato. né? Perfeito. Se tem até 40 salários mínimos, né? Esse limite, alguém até prefira isso. Claro. Mas da gente poder saber se tem um tempo limite para a justiça trabalhar nisso. Se, por exemplo, já que eu não tenho advogado, porque quando eu contrato advogado, o advogado Ele resolve. ele resolve, se tem que recorrer, se não tem, né? Isso. Agora não, eu entrei sem advogado. Como é que eu vou saber se eu posso recorrer, se não pode recorrer? Então, acontece assim, né? O tempo médio vai depender do juizado especial. Nós temos aqui em Campo Grande os juizados especiais cíveis da Justiça Estadual e o juizado federal. O juizado federal, por exemplo, para tratar de aposentadoria. Temos um problema, o juizado especial federal, ele é um pouco lento, por quê? Porque todas as aposentadorias que estão sendo revistas até 60 salários mínimos, vai para o juizado, então é muita coisa. Então, lá é um pouco mais demorado. Mas os juizados especiais do Estado, né, que são para as outras causas, para batida de trânsito, de carro, enfim, né, eles são juizados bem rápidos. Inclusive, houve uma centralização dos juizados ali naquela ordem de 26, o que tornou mais rápido o processo. Então, em média, o processo no juizado especial, ele dura em torno de 50% a menos do que da justiça comum. Então, se você entra na justiça comum, é 2 anos e meio, dependendo da situação, né, se tudo correr bem. No juizado especial, se tudo correr bem, quando correr bem, as partes comparecerem às audiências, não tiver nenhum atraso desse tipo, geralmente termina o processo em, no máximo, 1 ano. Apesar disso, tem gente que prefere também contratar um advogado e entrar pela justiça comum. Isso, né? também. Existem casos, por exemplo, de você entrar... por exemplo, aconteceu com 2 pessoas ao mesmo tempo. Uma vai pelo juizado e outra vai pela justiça comum. Uma dá certo e uma não dá? Não, então o que acontece? Se um entrar na justiça comum e outro no juizado, a justiça comum, ela adere à competência. Então, o processo lá do juizado, ele é atraído pela justiça comum. E os 2 processos são julgados juntos. Até para não dar esse problema, né? Que aí um julga de um jeito, outro julga de outro. Tá certo. Então a gente precisa pagar alguma coisa para entrar nessa justiça comum? Isso é muito bacana porque na justiça comum, né, você precisa provar sua hipossuficiência, ou seja, que você não tem condições de arcar com as custas processuais. Né? No juizado especial, não. Até o primeiro grau de jurisdição, ou seja, até a sentença de um juiz do juizado especial é gratuito. Então você vai lá, entra, não tem problema nenhum. Aí quando você vai recorrer, aí ou você prova que não tem condições de pagar as custas, ou você precisa pagar as custas do recurso. É importante a gente falar dessa questão, né, das custas do recurso, porque a gente sabe, inclusive, ver até alguns casos, às vezes para uma pessoa que tem menos condições, né, sai para outras que têm mais condições, Sim. né, sai para outra não, né? Quando a gente vai ingressar, por exemplo, com um processo, né, a gente precisa ficar muito a par de todas essas situações, Exato, né, de Rodrigo? todos os passos do processo. Então, rapidamente eu vou falar acho que é o bom. que acontece. Acho que é bom. É bom todo mundo sempre ficar preparado, né? Porque Exatamente, vai que acontece a briga com o vizinho, né? Brigou com o vizinho, por exemplo, o vizinho que está com volume alto, aquela briga, não sei o quê, você quer impedir que o vizinho utilize o volume alto depois das 10 da noite. Então você ingressa com uma ação no juizado especial sobre essa questão da perturbação. Ok, aí o que acontece? Você foi ao juizado, atermou, ou seja, reduziu a termo e o juiz tomou as providências, né, para o encaminhamento, vai ter uma audiência de conciliação. Nessa audiência as partes vão, que geralmente ela acontece de 1 a 2 meses depois dessa data da termação. Na audiência tenta se conciliar, tenta chegar no acordo. Não chegou no acordo, no máximo em 1 mês depois é marcada a audiência de instrução e julgamento, onde o juiz ele vai chegar, né, vai pedir para a parte contrária apresentar sua defesa oral ou escrita, né, e a partir de então toma-se os depoimentos das partes, ou seja, as partes falam, isso aconteceu comigo, a outra parte fala, não foi bem assim. Chamam as testemunhas nessa mesma audiência e a partir dali, encerrou a audiência, se o juiz assim o quiser, ele já pode dar sentença oral na audiência. Então ele fala assim, nesse caso, quem ganhou foi fulano, por causa disso, ele explica e depois ele reduz a termo essa sentença. Ou, se o caso for um pouco mais complexo, ele precisa fazer uma análise melhor, né, ele pede um prazo de 30 dias para dar sentença. E depois desses 30 dias sai a sentença. O que demora de uma coisa para outra, Antonielli? Às vezes é encontrar as partes. Então você indicou o endereço, não acha a parte contrária para ir à audiência. Aí por isso que demora mais. Mas em tese, se todo mundo for na audiência, certinho, as testemunhas, não tiver nenhum atraso, né, por culpa das partes, o processo ele se resolve em 1 ano. Acabou, sai sentença. Você ganhou? Ok, ganhei. Perdeu? Você pode recorrer para a turma recursal, não é para o Tribunal de Justiça. Né? O processo comum vai para o Tribunal de Justiça. Os processos de juizado especial, eles vão para uma turma recursal, que é formada por 3 juízes. Não são 3 desembargadores, são 3 juízes. Né? E aí o que acontece? Eles vão, como se fosse no Tribunal de Justiça, julgar a causa entre os 3. E eles votam. Né? Igual a gente vê, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né? Na TV Justiça são 11, aí no caso são 3. Eles vão votar ali, né, se você merece ou não, se a sentença merece ou não ser reformada e você ter ou não o seu direito. E é legal a gente falar desse assunto justamente para a gente ver que
o juizado de pequenas causas ou especial, a gente não tem perda nele, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu vou entrar por lá, vai ser de qualquer jeito, né? Melhor chamar um advogado. Aliás, é um dos grandes benefícios que a gente tem, né? É de aproveitar isso também. Exatamente, não tem prejuízo algum. Até porque os juízes que julgam as causas, eles são juízes de direito, togados, concursados. Tem um auxiliar da justiça, que dependendo dos juízes, eles escolhem, que é o tal do juiz leigo, que todo mundo fala, o cara é juiz leigo. Aí tem esse nome leigo, acha que o camarada ele é um perdido, né? Leigo, não sabe nada. Não, na verdade não. O juiz leigo é um auxiliar da justiça, é um advogado, né, com pelo menos 5 anos de experiência, que é contratado pelo Poder Judiciário para quê? Para realizar essas audiências no juizado especial. Só que toda sentença dada por um juiz leigo é homologada por um juiz togado, que a gente chama de um juiz concursado. Então, o juiz concursado ele pega, verifica, é isso mesmo? E aí ele confirma a sentença. E aí, após, se houver recurso, aí quem julga são os juízes concursados. Eles vão julgar a causa. Então, não há perda. Não há perda. Só que, assim, você escolhe um ou outro dependendo da complexidade da causa. Então, assim, eu não vou escolher um juizado especial, por exemplo, se precisa de perícia. Até não pode. Entendeu? Então, você precisa nomear um perito. E o juizado especial não nomeia perícia. Outro detalhe, divórcio litigioso. Não faz em juizado especial. Né? Então, assim, tem alguns procedimentos que você não consegue fazer em juizado especial. Né? Mas os procedimentos mais corriqueiros do dia a dia, você consegue. Né? Inclusive, por exemplo, determinados crimes são julgados aonde? Que são os crimes de menor potencial ofensivo no juizado especial. Injúria, calúnia, difamação, que são aqueles crimes contra a honra. Já falamos aqui, né? Já falamos. Eles vão todos para o juizado especial. Tá certo, Rodrigo. Considerações finais pra gente? As considerações finais que eu digo o seguinte, mas não é porque é de graça que você pode sair processando todo mundo, né? Tem que tomar cuidado. Então, assim, se você realmente tem o direito, você acredita que realmente merece aquele direito que tem, realmente, você vai até o juizado. Porque lembrando o seguinte, não há custa nenhuma e se você perder a ação, você não será responsabilizado por nada. Mas se houver recurso e você perder o seu recurso, aí você pode ser responsabilizado com os ônus da sucumbência. O que é isso? Se você perdeu, você deve pagar a outra parte os danos que ele teve com o advogado. Isso é novo, né, Rodrigo? Não. É que mudou para a Justiça do Trabalho. Agora isso aplica-se à Justiça do Trabalho também. Mas isso já é antigo. Só que o que acontece é que as pessoas não se tocam. Por quê? Porque às vezes você não recorre no juizado. Mas a pessoa quando recorre, aí perdeu lá, ela vai ter que pagar o advogado da outra parte. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas se realmente você tem o direito, você não consegue pagar um advogado e a causa é de pequena monta e pequena complexidade, bata o juizado. Tá certo, Rodrigo. Obrigada, viu? Mais uma vez. Nós vamos então para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a Paloma volta aqui com as notícias de hoje, tá bom? Não sai daí não.